Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Além da Visão. Um olhar globalizado sobre a saúde ocular e qualidade de vida. Um espaço com informações sobre prevenção à cegueira e reabilitação visual. Além da Visão, com dicas sobre os olhos e a qualidade de vida. O convidado de hoje é um cardiologista, intervencionista e hemodinâmica. Ele é roraimense, de família tradicional de médicos, Dr. Maurício Nakajima, com um currículo de causar orgulho aos roraimenses. Dr. Maurício, seja muito bem-vindo. Com certeza, se o Dr. Rômulo estivesse aqui, hoje ele estaria muito orgulhoso, pois ele foi professor dos três, você, Marcelo e Márcia. Sem contar que foi paciente do Marcelo e da Márcia. Eu quero, sem timidez, que você nos conte um pouco da sua trajetória e todo o trabalho que o senhor e sua equipe realizam no estado de Roraima. Sabemos que vocês trabalham no particular, mas que o forte de vocês é ajudar as pessoas através de credenciamento do SUS, através do serviço público. Inclusive, eu quero que você destaque o trabalho feito na Lifencor, que é o primeiro serviço de hemodinâmica do Estado. Seja muito bem-vindo, queremos ouvi-lo. Edila, muito obrigado, né? É um prazer estar aqui com você e com todos os ouvintes e telespectadores. Em primeiro lugar, sim, o Dr. Rômulo era uma unanimidade, né? Tanto para os colegas médicos, pacientes e alunos, como eu fui, sempre cercado por uma aura leve que transmitia paz e amor a todos ao redor. Então, isso é muito marcante, a gente não tem como esquecer. E tenho muito orgulho de ter sido aluno do Dr. Rômulo. Realmente marcante. O primeiro serviço de hemodinâmica privado no estado, né? É muito gratificante, mas realmente é uma trajetória difícil, árdua. Às vezes a gente acha que não está preparado, né? Mas Deus vai dando força para a gente, né, na trajetória. E a trajetória, ela realmente começou desde muito cedo, né? A família que eu tenho, a medicina sempre esteve presente, né? O meu pai, roraimense, né, nasceu no Taiano, né, se formou na Federal do Pará, mas nunca exigiu dos filhos que seguisse a carreira. Sempre exigiu que nós estudássemos, né? Bom, hoje ele está aposentado, né? Foi um dos grandes responsáveis pela implementação da primeira UTI em Roraima. Muita gente não sabe disso, né? Dr. Mauro chegou logo em seguida, Dr. Mauro Sato, né, que esteve aqui recentemente, né? Eu sou o caçula de 5 irmãos, né? E o único nascido em Roraima, dos 5. Dos 5, 3 seguiram carreira médica. A minha irmã, a Márcia, é endocrinologista, se formou pela FRR e foi para São Paulo fazer residência médica em endocrinologia, em clínica médica em endocrinologia. E, claro, o Marcelo, também formado pela FRR, quem iniciou aí, né, o caminho, né, fez residência em clínica médica em São Paulo e cardiologia clínica e hemodinâmica no Estudante Pazanese, né. Me formei na FRR em 2008, depois segui para São Paulo também, fazer residência médica em clínica médica no Hospital Heliópolis, no sul de São Paulo. E a diferença depois é que eu optei por fazer a formação num centro que seria parte da mesma escola, né? Eu conheci uma realidade muito diferente da do SUS, né? O Hospital do Coração é o maior hospital
cardiológico privado, né, da América Latina. Bom, quando eu retornei em 2016 para Roraima, eu me deparei com uma realidade que era bem impactante. Eu sabia que existiria uma diferença, óbvio, né? Mas não tinha noção de tão impactante que seria. Existia uma enorme carência, né, na área de cardiologia intervencionista. O Marcelo foi o primeiro aluno, o primeiro que residia em Roraima a voltar para o estado. Falar de infarto, doença cardiovascular, é importante porque é o que mais mata no mundo, né? E no mundo, no Brasil e em Roraima, né? Junto com um AVC e outras doenças cardiovasculares, mas o infarto ele é o que mais mata e os indicadores servem inclusive como marcador de desenvolvimento social e econômico de um determinado lugar. E nós não tínhamos efetivamente um serviço de hemodinâmica. O que tínhamos eram mutirões de cateterismo cardíacos, né, que é o diagnóstico uma vez por mês. Então, seja para pacientes que infartavam, seja para pacientes eletivos, né, pacientes com doença crônica. A minha secretária relatou que quando abriam para fazer a marcação dos exames, faziam fila ali onde fica o CDI, até a Secretaria de Saúde, até a faculdade. Então, assim, eram fila para marcar cateterismo para não ficar para o mês seguinte, né? O mais triste é que você fazia o diagnóstico e o tratamento, cirurgia cardíaca convencional, aberta, né? A angioplastia com implante de stents e o tratamento com remédios, né? Quando é possível. As duas opções tinha que ser encaminhado para o TFD, que é o tratamento fora de domicílio. E aí imagine você que naquele tempo demorava-se 2 meses para conseguir uma vaga no mutirão. E aí mais 2 a 3 meses para conseguir ser encaminhado pelo TFD para fora de Roraima, com a artéria ocluída 99%, enfrentando, enfim, um avião, transporte aéreo. E os que sobreviviam, era uma jornada de 5 a 6 meses. Né? Então, muitas pessoas morreram durante esse período. A hemodinâmica ela é um serviço muito complexo. Então, como é uma especialidade muito nova, as pessoas sempre confundem bastante, inclusive os gestores, né? Então, não existia, na verdade, existiam pessoas morrendo, mas não se dava conta porque não sabia, não tinha referência do que era correto. Então achava-se natural. Realmente o meu sonho, além de cardiologista, era ser cardiologista intervencionista, né? E graças à família Salomão, somos eternamente gratos, abriu as portas para que pudesse fazer com que um sonho pudesse se tornar realidade. E no mesmo ano, em dezembro de 2016, estávamos inaugurando a LifeCore, um centro de hemodinâmica, o primeiro centro de hemodinâmica privado do estado de Roraima, dentro do Hospital Lote Riz. A parceria com o estado só veio em outubro de 2019. Tivemos dificuldades iniciais e bem dolorido, né? Porque tínhamos o serviço e muitas vezes a gente acha que é tudo muito simples. Vamos ter o serviço, então as pessoas agora vão poder, né, ter o que precisam para ser salvas, né? Era muito doloroso a gente trabalhar, porque a gente trabalha no estado e trabalha também no privado, né? E a gente via as pessoas continuando pelo TFD, tendo o tratamento, né, aqui na nossa cidade. Mas, felizmente, em outubro de 2019,
nós fechamos a parceria com o Estado e isso transformou a cardiologia em Roraima, reduzindo drasticamente a mortalidade por infarto em 400%. Esses são dados do DataSUS. Nós temos uma mortalidade pós-angioplastia de apenas 0,74%, menor que 1%. Só para a gente ter uma ideia, isso nos coloca ao lado de alguns dos melhores centros de cardiologia no mundo. E como muitas pessoas devem conhecer, John Hopkins Hospital, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, nos Estados Unidos. Ao todo são apenas 18 centros. Tóquio, entre outros países de primeiro mundo. No próprio país não se tem estudo mostrando esses dados. E nós vamos publicar um estudo e oficializar esses dados. Gente, é uma história. Tinha que ser um podcast só com a história desses meninos, eu vou chamar assim, porque tive a honra de, ao lado do Dr. Rômulo, acompanhá-los. Inclusive, Maurício, eu estive na inauguração da Life Co. E também, desde que Marcelo chegou na sua frente, Dr. Rômulo, com muito orgulho dele, né, sempre encaminhou os pacientes para Marcelo. E as pessoas perguntam muito, os pacientes chegam na Oculistas Associados e dizem, eu vim para uma rotina e eu não estou entendendo, eu vou ter que procurar um cardiologista. E eu sei que junto com Marcelo, Dr. Rômulo salvou muitas vidas e eles têm muitas histórias juntos. E eu queria que você aproveitasse aqui esse espaço e pudesse falar para os nossos seguidores, né? Qual é a relação do coração com o olho, do olho com o coração? Porque muitas vezes, né, esse paciente vai para uma consulta de rotina oftalmológica e sai com encaminhamento para o cardiologista. E às vezes era bem de urgência. Eu já, inclusive, tive que responder várias vezes isso no consultório. E tem um ditado que diz que os olhos é a janela da alma, né? E realmente faz todo sentido, né? A relação entre os olhos, né, e o coração é mais próximo do que parece. Então o olho é uma janela, além da janela para a alma, é a janela para o sistema cardiovascular. Pois muitos sinais de doenças cardíacas, como as principais doenças, hipertensão arterial, diabetes mellitus, né, pode ser detectado no exame oftalmológico. Por isso é comum que oftalmologistas encaminhem pacientes para avaliação cardiológica, ao identificar sinais que podem indicar problemas cardíacos. O exame de fundo de olho vai verificar retinopatia diabética, vai verificar aterosclerose nas artérias oculares e isso indica já um grau avançado dessas doenças. Por isso, a importância, né? E o Dr. Rômulo realmente era uma pessoa singular e via a importância, né? E muitos pacientes questionavam, porque mas doutor, é uma anestesia local, né? Por que necessita de um risco cirúrgico, de uma avaliação? E eu explicava isso, né? Olha, então, saiba que o médico que te encaminhou poderia dizer, ou fazer como muitos outros fazem, fazer somente isso, mas ele está muitas vezes salvando uma vida. E muitas vezes nós detectamos doença nas artérias do coração, silenciosa, e o paciente não tinha ideia, né, que tinha a doença. A oftalmologia, ela é uma especialidade que hoje quase todas as cirurgias, com exceção da retina, né, e também quando é um implante de tubo, no glaucoma, mas na oftalmologia, acho que 80% é tudo com anestésico tópico.
Você falando aí as estatísticas de cirurgia, hoje eu olho para trás, a gente vê aqui Dr. Thompson, né, que formou em 2013, um ano depois do Kim, que a gente pretende trazer o Kim aqui, que é um outro orgulho, um cardiologista formado na nossa Universidade Federal de Roraima, é roraimense também, e que também fez Dante Pazzanelli. De tanto escutar o Dr. Rômulo dizer que era uma referência, ele também foi socorrido pelo Marcelo, mas Marcelo, pelo emocional, como tinha o Dr. Rômulo como um pai, ele fez o cateterismo porque ele foi muito médico, viu? Um dos primeiros, talvez assim, cateterismo, e veja, aquele professor que ele tanto amava, de repente, Marcelo chega na clínica e percebeu que Dr. Rômulo poderia estar com a artéria entupida. E ele, com aquele jeito carinhoso, isso é um testemunho. Marcelo pegou aquele professor, colocou dentro do carro dele, levou até a Unimed e fez um cateterismo que, segundo o professor da residência do Dante, que estava em Recife fazendo um trabalho, Marcelo, tu é doido, como é que tu fez esse cateterismo com esse aparelho que quase não enxergava? E ele disse, esse meu aluno é melhor do que eu nunca vou esquecer. E era o professor responsável pelo Dante Pazzanelli. E ali o Marcelo, muito emocionado, acompanhou o Dr. Rômulo, e Dr. Rômulo viveu aí mais 8 anos. Então, o orgulho de que nós temos excelentes profissionais dentro do nosso estado. E vocês, família Nakajima, realmente merece toda a nossa consideração, porque veja, eles fazem do trabalho da alta complexidade da especialidade deles, mas eles ajudaram e muito na oftalmologia, quando eles faziam todos os nossos riscos cirúrgicos. Em seguida, porque era ainda com anestésico, sem ser tópico, quando passou, vocês viram que diminuiu muito, porque agora é baixo o risco. Então, o risco ele é feito, é baixo porque ele é com anestésico tópico. Porém, Dr. Rômulo, como ele é muito conservador, ele deixou ainda um protocolo anestésico na clínica. Ele pede o raio-x do tórax, ele pede os exames de sangue, ele faz o eletro e, como é baixo risco, um médico clínico avalia e libera o paciente. Mas isso ficou um protocolo dele, viu? E quando esse paciente ele detecta alguma coisa, ele diz, não, vamos respeitar as subespecialidades. E hoje é muito importante mostrar que eles são acima, eles não são um cardiologista clínico, eles são intensivista, são hemodinamicista, então eles fazem cateterismo, são os únicos do nosso estado, né? E o nosso risco é baixo, mas mesmo assim, como é que você vê? Você acha que o serviço está correto, que isso está correto, mesmo sendo de baixo risco, mas pela idade, que a gente tenha esse cuidado com os nossos pacientes que vão passar pela cirurgia? É fundamental, né? A verdade deveria existir da mesma forma como as doenças oncológicas, né? Um programa de prevenção, diretrizes, né? De prevenção, políticas públicas, né? Porque o que a gente vê, pessoas, né? Instituições tomando frente para salvar vidas, mas a gente vê que se o que mata mais é doença cardiovascular, né? E em segundo lugar, causas externas e depois câncer, por que você não tem um programa de política pública também para a prevenção de doença cardiovascular, prevenção do infarto? Porque quanto mais cedo você faz o diagnóstico de aterosclerose, da doença aterosclerótica coronária, você consegue controlar, né?
e não descobrir apenas quando o paciente já teve um infarto. Muitos não têm a chance, né, tem um infarto fulminante, muitos não têm, não sobrevivem, e se sobrevivem, já quando fala infarto, quer dizer que já existe uma sequela no coração. Mesmo que faça o tratamento, né, o coração, uma parte do músculo cardíaco perdeu, né? E essa perda pode ser leve, moderada e importante, e mesmo sobrevivendo a um infarto, né? Então, porque isso depende do tempo, né? A artéria, ela, dependendo de qual for a artéria, são 3 principais, né? Se for uma das principais logo próxima à sua origem ali, é como um rio. Se você obstruir um rio, fizer uma barragem, né, logo próximo à sua nascente, todo o resto só vai secar, né? Tudo vai morrer, né, que está para trás, né? A partir de que idade a pessoa tem que procurar o oftalmologista? E ele não tem que procurar vocês que são subespecializados. Os É, cardiologistas. qual é o cardiologista que é uma rotina que todo mundo tem que procurar para fazer prevenção? Dê uma dica aí para os nossos seguidores. Isso. Dentro da cardiologia clínica, existem várias subespecialidades, como a hemodinâmica, né? Então, para você se formar em cardiologia, você tem que fazer 2 anos de residência em clínica médica para se habilitar a fazer a prova, e mais 2 anos de residência em cardiologia geral, clínica. E aí dentro da cardiologia tem a hemodinâmica, são mais 2 anos de formação, ecocardiograma, né? Angiotomografia de coronárias, métodos diagnósticos, cintilografia. Então, veja que você pode ir se ramificar, né? Mas a hemodinâmica é a principal delas. Por que eu digo principal? Porque no hospital, quem fica internado geralmente são pacientes que infartam, ou pacientes que têm insuficiência cardíaca e estão descompensados. A insuficiência cardíaca descompensada, o próprio médico clínico ele já tem a experiência de, muitas vezes, manejar o paciente. Não é algo somente do cardiologista, né? Porém, o infarto não. Síndrome coronariana aguda, né, tem que ser acompanhado por um cardiologista clínico. E as demais doenças cardiológicas, que não são emergência, você consegue tratar, diagnosticar ambulatorialmente. Mas a hemodinâmica, ela tem uma importância dentro da cardiologia hospitalar. Sem hemodinâmica, não existe como fazer o fluxo. Se a grande maioria, 80%, são pacientes que infartam, e o diagnóstico é através do cateterismo, sem hemodinâmica você para o fluxo. Você não tem como fazer o diagnóstico correto desse paciente e indicar o tratamento correto. O que você falou sobre quando que a pessoa deve procurar o cardiologista, né? Antes disso, eu queria também fortalecer essa questão, né? Que muitas vezes a gente se sente... Era muito bom se pudéssemos nos dividir, né? Tivéssemos dois euros, né? Ficasse um Maurício no consultório e um Maurício na hemodinâmica, né? Então, muitas vezes eu conversei com meus pacientes explicando, né, que foi um processo difícil. Hoje eu não consigo mais atender o consultório. O Marcelo ainda consegue, mas eu fico praticamente full time, né, no serviço de hemodinâmica, porque além dos procedimentos tem processos administrativos, eu sou diretor técnico responsável, e o Marcelo, como mais antigo, como já tinha mais pacientes, seria muito mais complicado para ele deixar o consultório. Então nós tivemos que tomar essa decisão muito difícil mesmo. Minha esposa está aqui de prova, né? Mas teve uma hora que não foi mais compatível de lidar com as duas coisas.
e muitos pacientes reclamaram e dói muito no coração porque a gente queria, né, Todo mundo reclama, continuar, né? inclusive quando volta agora, que tem outras cirurgias. Por que que agora vocês não mandam para o doutor Marcelo e para o Maurício? Porque realmente vocês ficaram nesse patamar da subespecialidade, a necessidade dos pacientes. E me diga uma coisa, doutor, hoje na cardiologia, o que que falta? Cirurgia cardíaca? As Porque nós cirurgias, temos os especialistas em marca-passo, né? Doutor Kim, doutor Bruno. a cardiologia depois disso deu um passo enorme, né? Como eu falei, nós somos, digamos, a hemodinâmica é a mola mestra, né? Então, para ver cirurgia cardíaca, o cirurgião só pode operar se tiver o diagnóstico do cateterismo cardíaco. Então, se não tem hemodinâmica, não tem o diagnóstico, ficava difícil o cirurgião trazer cirurgião para cá sem hemodinâmica funcionando. Então, depois disso, tudo passou a ser possível. Então, aumentou-se o número de leitos, né? Criou-se uma UTI cardiológica do estado e trouxeram o serviço de cirurgia. A princípio por mutirões e hoje, além dos mutirões, tem a equipe já que fica, né, fazendo também cirurgias durante o mês todo, né? E a equipe do Dr. João Bosco é um cirurgião, um ótimo cirurgião, operou meu pai, né? Ele foi chefe da Beneficência Portuguesa. Então, assim, não tem que falar. Realmente, a cardiologia ela deu um salto gigante. É óbvio que ainda temos muito ainda o que evoluir, mas na realidade do SUS ainda nós estamos, a região norte, a gente cansa de receber pacientes de outros estados. Já Interessante, recebemos, né? já começou a ter uma inversão de fluxo, né? A gente vê muitos parentes, né, familiares que optam por vir para o estado, né, devido à confiança, né, e, enfim, realizar isso não só pelo SUS, tá, gente, mas de forma particular, né, com convênio, deixam de fazer em seu estado para vir fazer conosco. Então, isso é muito gratificante, né, e, e então, o que eu quero dizer é que, assim, apesar ainda das limitações, principalmente como é um serviço de alta complexidade, muito caro, e nós trabalhamos com material, mesmo material, assistente farmacológico, no SUS, e a grande maioria dos centros, né, que trabalham com SUS, ainda utilizam um estente não farmacológico. E isso traz, enfim, consequências, né, que podem ser bem desastrosas, né? O recomendado era que não fosse, o recomendado é que não se utilize mais, né? Isso está na diretriz. Nós brasileiros temos que nos acostumar a trabalhar, fazer o trabalho melhor que a gente pode. E imagine perder uma vida por causa disso, né? Por questões de economia que eu não vou falar valores, mas é muito pequeno para o Estado, para o governo, sabe? Enfim. E a longo prazo você vê na mortalidade e nas complicações, no resultado tardio. A gente não vê pacientes voltando, reinternando, né? Então, a gestão conseguiu ver também isso. Isso, graças a Deus, é muito bom. A gente tem tido uma relação boa, profissional, com a gestão, e a gente acha que, trabalhando bem, né, independente de política, é importante a gente fazer a nossa parte, trabalhar de forma correta. Eu acredito que qualquer gestor político que sentar ali vai querer que continue sendo feito melhor. Doutor Maurício, a atividade física, tanto para o coração como para a saúde ocular, é muito importante, né? Muito.
A gente costuma dizer que os hábitos de vida, né? A alimentação, a atividade física e tabagismo, então tudo isso é muito importante, né? Porém, nem sempre é tão simples. Nós falamos e respeitamos. Muitas vezes eu perco muito tempo quando consultava, conversando com o paciente sobre isso. Que a gente entende que é difícil você mudar há anos o hábito de vida, né? Sedentarismo, e começar a fazer uma atividade física, caminhada, mas tem que explicar a importância, né? Existem as medicações, os remédios, mas a atividade física ela traz qualidade de vida, né? Traz mais disposição, mais energia e reduz a quantidade de remédios que você vai usar, né? Então, assim como eu falei, não existe cura, mas controle. E a atividade física ela facilita muito mais o trabalho do cardiologista clínico, né? E também da prevenção, porque o nosso trabalho, que trabalhando na prevenção, controlando a hipertensão arterial, na atenção primária, o diabetes, o colesterol alto, o tabagismo, tudo isso vai reduzir a taxa de pessoas infartando. Vai também facilitar nosso trabalho, porque muitas vezes nós sentimos que nós estamos enxugando gelo, né? Porque se você não vai na causa, né, na base, né, você continua tratando e as pessoas infartando. Doutor Maurício, na rede pública, quem precisa de um cardiologista é no Coronel Mota que marca? Hoje o Centro de Diagnóstico Especializado, que é o antigo CCDI, vem fazendo consultas também, além de marcar exames como cateterismo eletivo, né? Estão estruturando o CDE agora, Centro de Diagnóstico Especializado, e lá você consegue essas informações, onde tem que No proceder. CDI, No CDE, né? Que hoje mudou. CDE. Que é o antigo CCDI. E Isso. consultas cardiológicas só faz no CDE? É a Agora, referência ou faz também no Coronel Mota? Existe alguns médicos que ainda consultam no Coronel Mota, Hum. Outros médicos que fazem consulta no CDE, e no Hospital das Clínicas, no HC, existia também um ambulatório de cardiologia. Então, é importante procurar o CDE para poder ser referenciado, né? Para um desses centros de ambulatório. Gente, fica aí a dica, né? De que se você quer fazer uma prevenção para não ter um infarto aí, procure lá no CDE. Se tiver um encaminhamento do oftalmologista, se tiver um encaminhamento de outros profissionais da área da saúde, procurem o CDE. Fica ali bem ao lado do hospital, do pronto-socorro Ayrton Rocha, do pronto-atendimento, né? Do Hemocentro, né? Uhum. E procurem. A prevenção é a melhor solução. Exato. E, doutor Maurício, seu testemunho, o serviço que vocês implantaram da hemodinâmica, tudo é motivo de orgulho, tudo é verdade. Hoje, eu diria que vocês vão ficar por muitos anos, pode chegar quem chegar, mas vocês são a referência nessa área. E eu sempre digo e repito aquilo que o doutor Rômulo dizia, que cirurgia tem que ter mão, que o trabalho de vocês tem que ter mão, que quem só fez lá na residência, chegou e não deu continuidade, não vai fazer a coisa com a mesma habilidade. Nós gostaríamos aqui de agradecer pelo senhor ter compartilhado os seus conhecimentos, nos fazendo entender de maneira simples o que nos parecia tão complexo, que é a hemodinâmica, né? Porque através do exame do fundo do olho se consegue descobrir doenças cardiovasculares. Aproveite
e faça suas considerações finais. Bom, Angela, a gente fez um esforço, né, para poder falar um assunto que é muito abrangente, né? E claro que vão ficar muitas dúvidas ainda, e para isso é importante procurar os oftalmologistas, os cardiologistas. Então, assim, gente, não deixem de se cuidar, né? Eu não vou queria deixar a questão da quando procurar um cardiologista, né? Que eu acho que é muito importante, né? Essa pergunta. Ainda não existe, como eu falei, uma política pública ou uma diretriz, mas, no geral, o que a gente recomenda e orienta? Qualquer pessoa que tenha fator de risco para doença cardíaca, como histórico familiar, se você tem na sua família um pai ou mãe, né, que infartou jovem, com 40, 50 anos ou menos, então, assim, é um forte fator, indicador de que você tem predisposição genética para ter a mesma doença, que ela é consequência, como eu falei muitas vezes, de um colesterol descontrolado. E quando existe, principalmente com o histórico familiar, você vê que é muito mais difícil controlar o colesterol, mesmo com medicações. Imagine sem. Né? Então, mesmo fazendo atividade física, se você é atleta, nós já tivemos muitos casos, inclusive na residência e aqui também, de pacientes atletas magros que foram fazer um check-up e se depararam com doença nas coronárias, fizeram cateterismo e muitos tiveram até que fazer cirurgia. Não resolvia só com angioplastia. Então veja só como tem aquele ditado, quem vê cara não vê coração, e é justamente isso. Então a cardiologia, a doença coronária é uma doença muito traiçoeira e silenciosa, né? Então, se você tem histórico familiar, tem hipertensão arterial, diabetes, sintomas como dor no peito, falta de ar, além disso, tem que procurar o cardiologista, né? Acima de 40 anos, em geral, especialmente após os 40 anos, você tem que começar a se preocupar com doença cardiovascular, doença coronária, fazer um check-up. Idosos, então, é obrigatório, né? Então, assim, porque a gente vai envelhecendo e as doenças vão aparecendo. Então, se você não fez ainda um check-up, vá, porque não espere acontecer um infarto, acontecer o pior, para depois procurar. Muitas vezes a gente evita isso hoje com as medicações, e tem exames antes de chegar no cateterismo que você realiza, que não são invasivos, e você pode afastar que você tenha só indicado cateterismo quando você tem sinais fortes, né? E esses outros exames, como ecocardiograma de estresse, o teste de esteira, que dão alteração, cintilografia, são exames não invasivos, né? Angiotomografia de coronária, são exames de imagem. Hoje a medicina está evoluindo, a tecnologia vem evoluindo, e exames não invasivos hoje conseguem detectar doença coronariana em grau avançado ou não. Se esses exames derem normais, graças a Deus, né? Você às vezes controla só com medicamentos. Isso não quer dizer que não tem que mudar os hábitos de vida, né? Porque ele é um retrato daquele momento. E acontece sim muitas vezes de naquele momento tá ok, mas daqui a 4, 5 anos, se você não mudar o hábito de vida, a doença pode evoluir muito rápido. Então acontece de a doença evoluir através de anos e muitas vezes evolui de forma muito rápida. Então não dá para a gente saber. E eu queria agradecer, muito obrigado mesmo pela oportunidade, né, de estar passando isso para as pessoas, que, enfim, é um prazer muito grande compartilhar essas informações
que eu sei que pode ajudar muito as pessoas na saúde, né? Deixo um convite para que todos mantenham suas consultas em dia, tanto oftalmológicas quanto cardiológicas, né? E reforçar, prevenção é sempre o melhor caminho. Muito obrigado, gente. Aos nossos seguidores, não esqueça de seguir, curtir, compartilhar, comentar com os amigos e familiares. É claro, mantenha suas consultas oftalmológicas e cardiológicas em dia.